Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wanderson Ponciano. Primeiramente quero agradecer aí a quantidade de acessos que eu tive no vídeo anterior. Eu tenho visto que bastante gente está interagindo, perguntando e vamos continuar assim. Como profissionais de saúde a gente tem que se ajudar, a gente tem que, nos erguermos aí para que a ciência, a saúde em si, seja um pouco mais humanizada. Então, assim, hoje eu vou trazer um tema para vocês de muita importância que eu abordo nas minhas aulas e que geralmente atrai muita atenção dos alunos, principalmente alunos de primeiros semestres que estão iniciando os cursos, que eles não entendem tanto da enfermagem ou da odontologia. Alunos de primeiro semestre, recém-chegados às universidades, eles têm certa preocupação em relação ao futuro profissional. Então esses vídeos são muito direcionados para vocês, para que vocês aprendam um pouco mais, saibam um pouco mais, tirem um pouco das inseguranças do coração de vocês, tá? Então esse é a contribuição que eu posso estar dando para vocês. Hoje eu vou tratar de um assunto muito importante, que é a apresentação pessoal do profissional da enfermagem. Vou direcionar um pouco esse vídeo para os profissionais da enfermagem. Em outro momento a gente aborda os profissionais da odontologia, que como todos me conhecem aí, eu sou dentista também e eu gosto de estar trabalhando essas duas áreas, porque são áreas parecidas, são áreas voltadas para a ciência do cuidado, porém o cuidado é direcionado de maneira muito específica em cada área. Na enfermagem a gente vai cuidar da pessoa no seu âmbito de enfermidade mesmo. Então a gente vai ofertar para ela não apenas o apoio emocional que ela necessita, mas as necessidades básicas dela do dia a dia. Dependendo do grau de dependência dessa pessoa, a pessoa vai ter certa autonomia ou certa dependência dos profissionais da enfermagem. E os profissionais da enfermagem, eles vão estar ali com essa pessoa 24 horas. Então, nada melhor do que o profissional da enfermagem para lidar com essas necessidades básicas, essa estresse que é a hospitalização. A gente tem aí um conceito de depressão pós-hospitalização, que é uma pessoa que está hospitalizada há um tempo, privada aí da sua liberdade por uma condição de saúde e, consequentemente, ela tende a ter uma que a gente chama de pré-depressão, tá? Já os profissionais da odontologia, ele tem um direcionamento maior para a questão de dores orofaciais, dor principalmente nos dentes, que aí é um direcionamento à parte. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a apresentação pessoal dos profissionais da enfermagem. Eu foco muito a questão do atendimento tanto pré-hospitalar, tá? Que é estar a sua apresentação fora do hospital, quanto na sua postura, no seu comportamento dentro do hospital. Então, quando a gente começa a falar de apresentação pessoal, a gente tem que pensar uma coisa: a apresentação pessoal não está relacionado apenas em relação à aparência da pessoa. A apresentação pessoal vai muito além da aparência. A apresentação pessoal, ela avalia o seu comportamento, avalia os seus valores, avalia o seu controle emocional, que é muito importante. E esse direcionamento desse vídeo também, eu vou estar relacionando também com provas de seleção. Os alunos têm muita insegurança em relação às provas de seleções, então a prova em si eu não vou focar. Pode ser que no outro vídeo a gente foque um pouco sobre os conteúdos ministrados geralmente em provas de seleções. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo seletivo em si, que é a dinâmica em grupo, as entrevistas e como você lidar com o seu emocional que está muitas das vezes estressado, abalado na dinâmica em grupo ou numa entrevista, e como você ser aceito, ser valorizado como um profissional mesmo recém-formado, que não tenha tanto conhecimento, mas como ser aceito para que essa aceitação leve você aí a uma possível oferta de emprego. Tá? Então, é importante frisar aí que
A apresentação pessoal, ele vai muito além da sua imagem pessoal, ela vai além aí, até mesmo do seu comportamento, vai relacionar aí também questões de valores pessoais, tá? E a gente vai estar trabalhando nesse vídeo hoje. Então, a primeira coisa a ser falada são das competências de profissionais, principalmente profissionais de saúde, que vai fazer ser diferenciados. A gente sabe que a enfermagem ou a odontologia, os profissionais que atuam na área da saúde tem que ter um feeling, uma visão mais diferenciada em relação ao paciente. Porém, vocês não vão conseguir mostrar essa atenção diferenciada em determinados momentos, porque vocês vão estar agitados, nervosos, estressados, ansiosos, tá? E a gente vai trabalhar essa questão hoje. Então, assim, existe uma teoria que a gente chama de chave. A chave, ela vai falar um pouco das suas competências profissionais, tá? Dentre essas competências profissionais, a gente tem aí competências técnicas e competências comportamentais. E a gente vai conversar um pouco sobre o quão valorizado é você ter muitas qualidades ou competências técnicas e o quão é valorizado você ter muitas competências comportamentais. Vamos pegar um exemplo de um processo seletivo. O processo seletivo ele vai avaliar tanto as competências técnicas quanto as suas competências comportamentais. Mas quais são mais válidas? Tá? Quando a gente fala de competências técnicas, a gente está falando aí de conhecimento e habilidades. Conhecer é você saber o que é. Habilidades é saber fazer determinadas coisas. Então, quando você não tem a competência técnica tão adequada, provavelmente, se você tiver qualidades voltadas para as competências comportamentais, você vai ser um profissional que vai ser diferenciado. Se você vai em uma prova de seleção, vamos falar um pouquinho do processo seletivo. O processo seletivo ele se dá no hospital de várias formas. Tá? Geralmente você passa por uma prova teórica. Essa prova teórica vai avaliar o seu conhecimento, o seu nível de conhecimento. Para que você tenha um nível de conhecimento adequado, geralmente os hospitais, eles colocam aí uma nota de corte como 7, mais ou menos. Eles dão aí em cada parte específica dessa prova teórica. A prova teórica geralmente ela vai ser baseada em conhecimentos gerais da enfermagem, o conhecimento técnico daquela área que você quer entrar. Um exemplo, você vai querer estar fazendo uma prova para a UTI. Se você está fazendo uma prova para a UTI, vai ter lá um conhecimento técnico que você vai ter que estar abordando durante essa prova teórica, que é o conhecimento sobre unidade de terapia intensiva. Se você está se elegendo aí a um cargo em um centro cirúrgico, você vai ter um conhecimento técnico que é relacionado à assistência ao paciente cirúrgico, tá? Tanto no ambiente pré-operatório, no intraoperatório, que é o exclusivo do centro cirúrgico, quanto no pós-operatório, que também vai ser abordado. Então, assim, nas diferentes provas que vocês vão prestar dentro do hospital, vai ter um direcionamento exclusivo para determinados setores, ou seja, determinados conhecimentos que vocês vão ter que ter uma certa abrangência maior. Nas habilidades, vai estar avaliando seu desenvolvimento em relação à técnica, saber fazer os procedimentos, saber realizar aqueles procedimentos em si e, consequentemente, vai ser abordado em uma prova prática. Então, assim, tem muitos conhecimentos que o técnico de enfermagem ele tem que ter, mas ele não exatamente que ele vai poder realizar aquele procedimento. Um exemplo, o técnico ele aprende no curso, né, do técnico, ou no auxiliar no caso,
como se faz uma sondagem vesical de demora, uma sondagem vesical de alívio, como se faz uma sondagem nasoiteral, uma sondagem nasogástrica. Porém, ele não vai ter como realizar esse procedimento. Esse procedimento ele é realizado apenas pelo enfermeiro, que cabe ao enfermeiro a capacidade técnica para realizar. Se o técnico de enfermagem, por algum motivo, quiser realizar ou realizar, ele vai estar cometendo uma infração ética, chamada a imperícia. Imperícia é quando você não tem capacidade técnica para realizar um procedimento e você mesmo assim o faz. Tá? Sabendo que esse procedimento pode levar em risco a vida do paciente ou pode gerar qualquer problema, né, ou agravo aí que possa levar o paciente a ter uma sequela irreparável ou irreversível. Ou seja, muitas das vezes pode ser que o paciente, infelizmente, possa morrer por causa desse procedimento. Então, assim, quando você vai realizar a prova teórica, conhecimento, prova prática, que é habilidade, a prova prática geralmente inclui ali uma nota de corte de 6, 6,5. Por quê? Porque se o hospital está avaliando que você não tem tanto conhecimento ou não tem tanta prática, o recém-formado não tem muita prática, ele tem uma visão muito limitada relacionado ao estágio supervisionado que ele teve durante o curso. Então, assim, o hospital sabe disso, o hospital, ele sabe dentro da sua capacidade, dentro do seu histórico profissional, o quanto você tem habilidade, o quanto você não tem. Porém, ele vai levar em consideração essa questão, né? E mesmo assim vai deixar você fazer o processo seletivo. Se você, dentro do contexto, não passar em conhecimento aí, que é a prova teórica, e na prova prática, que é a aquisição de habilidade, naquele hospital em específico, você pode realizar esse processo seletivo novamente depois de 6 meses. A maioria das vezes é o que a rotina de processo seletivo hospitalar determina. Então, quando você não passa na prova teórica e na prova prática, depois de 6 meses você pode realizar novo processo. Ótimo. E essa prova de conhecimento teórico e conhecimento prático vai avaliar as competências técnicas que vocês têm em relação à área específica que vocês querem atuar e que vocês podem atuar, no caso como técnico de enfermagem. A partir da dinâmica em grupo, que é uma outra etapa do processo seletivo, eles vão estar avaliando suas competências comportamentais. Então, assim, a gente tem que pensar uma coisa: a maioria das vezes, se você não passou na dinâmica em grupo, que infelizmente reprova 80% dos profissionais, ou qualquer outra etapa posterior à dinâmica, infelizmente você não vai poder mais prestar nenhum processo seletivo naquele hospital em específico. Por quê? Porque houve uma falha ou detectaram alguma alteração das suas competências comportamentais, que são atitude, iniciativa. Então, assim, você está prestando um processo seletivo para uma área que requer muita iniciativa e atitude. Lembrando que as diversas áreas hospitalares vão requerer de vocês mais atitude ou menos atitudes. Tá? Isso vai ser muito relacionado a 2 fatores. Existem setores hospitalares que requer um profissional muito mais racional, ou seja, requer um profissional que tenha muito mais iniciativa. UTI, pronto-socorro, pronto atendimento, são setores que vai determinar uma maior necessidade de ter essas características, porque você, antes mesmo de pensar no que o paciente precisa ou não, você vai ter que estar ali realizando todos aqueles procedimentos que vai determinar uma melhora na qualidade de vida do paciente ou não. Tem alguns outros setores que requerem um emocional muito mais aguçado. Um exemplo, uma maternidade, um centro obstétrico, algumas unidades de internações,
como clínica médica, clínica cirúrgica, requer muitas das vezes um emocional muito maior do que o racional, aquela coisa de iniciativa de você saber fazer e fazer rápido. Tá? Então eu tenho que pensar primeiramente qual é meu perfil profissional. Será que eu sou muito mais racional ou sou muito mais emocional? Isso é uma coisa a se pensar. Existem pessoas, um exemplo, que não gostam de trabalhar com crianças. Por quê? Projeta algumas situações frustrativas, ou às vezes tem filhos, mas eu não gostaria de ver uma criança sofrendo. Se você não gostaria de ver uma criança sofrendo, trabalhar nessa área que é a pediatria ou a neonatologia, para você seria muito frustrante. Então você tem que já pensar quais são as características comportamentais englobadas aí na sua zona de conforto também. A gente não pode criar uma zona de conforto limitada, a ponto de, olha, eu não vou trabalhar naquele setor. Mas eu tenho que entender que, às vezes, aquele setor vai me trazer frustrações, vai me trazer emoções fortes a ponto de gerar sofrimento. E nós, como profissionais de saúde, a gente tem que pensar um pouco na nossa saúde mental também. Não apenas na saúde mental do paciente. Se eu não estiver preparado emocionalmente, muitas das vezes eu vou criar muito mais conflito com o meu paciente do que posicionamento. Um exemplo. Às vezes a gente tem que se posicionar em algumas atitudes do paciente que ele esteja errado. Se eu não estou preparado emocionalmente para aquilo, eu vou gerar muito mais conflito. Se eu não souber o que falar, eu vou gerar muito mais conflito. Então, uma coisa a se pensar. Posicionamento é importante. Conflito não é legal. Até através do nosso não verbal, a gente pode subentender uma geração de conflito ou não um posicionamento. Então o nosso não verbal, ele fala muito mais do que a gente. Então dentro dessa possibilidade, tenha um não verbal mais neutro, principalmente em dinâmica em grupo ou entrevista ou outras coisas. O nosso não verbal, ele não pode ser aguçado, porque infelizmente as pessoas vão se apegar ao nosso não verbal de acordo com o que elas estão interpretando, tá? Uma insegurança, incapacidade. Então, o nosso não verbal acaba nos trazendo ou trazendo autossabotagem para a gente. Quando a gente está muito nervoso, a gente vai ter uma ansiedade e essa ansiedade vai estar exacerbada através do meu não verbal. Então, em uma dinâmica em grupo, é avaliado essa questão. É avaliado a questão dos seus valores. Lembrando uma coisa, não é apenas na entrevista ou na dinâmica em grupo que é avaliado tudo isso. Tá? Quando você vai prestar um processo seletivo, eu tenho que ter um cuidado muito grande em relação a redes sociais. As nossas redes sociais, elas muitas das vezes servem de autossabotagem para a gente. Você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente? Entra na rede social dela, vai no Instagram dela, vai no Facebook dela. Muitas das vezes a pessoa tem um poder de manipulação ou persuasão meio aguçado. Então, se eu for em uma rede social dela, a pessoa vai nos mostrar exatamente o que ela é no dia a dia. Então, os valores avaliados aí a partir dessas competências, eles podem nos identificar através de redes sociais ou nos auto-sabotar. Porque eu tenho a rede social totalmente crítica, eu tenho uma rede social totalmente voltada para uma cultura fútil, ou eu tenho uma rede social totalmente voltada para o meu afazer diário ou o meu prazer diário, tá? E eu não valorizo certas coisas que um profissional de saúde deveria valorizar. Isso é um ponto. Tomem cuidado com algumas menções que vocês vão fazer em postagem de vocês. Se vocês vão fazer uma crítica, façam a crítica, porém se posicionem, não apenas gerem conflito. Uma coisa que gera muito conflito
infelizmente, é religião, orientações sexuais, política. Então, quando você for fazer uma postagem, avalie o quanto essa postagem sua não pode denegrir algum outro grupo que são desprovidos aí ou são vulneráveis à exclusão social ou qualquer outra característica comportamental. Você excluir qualquer grupo, mesmo que seja vulnerável à violência, à exclusão social em si, isso vai contra o princípio da enfermagem. A enfermagem, ela tem um princípio de valorização humana, ou seja, cuidado. O cuidado, ele tem que ser incondicional. Cuidado incondicional, ele vai além do que a gente projeta ser certo ou errado. O cuidado incondicional, ele tem muito a ver com um ser que eu não conheço, que eu não sei das suas características e das suas circunstâncias, mas eu tenho que tratar da melhor forma possível e eu tenho que atender as necessidades dele dentro dos princípios que é a enfermagem. Existe um artigo no Código de Ética da Enfermagem que fala que se vai contra os meus princípios éticos e morais, eu posso me ausentar da assistência desde que tenha um outro profissional capacitado para exercê-la. Então, assim, eu posso me ausentar, já está justificado dentro do Código de Ética que eu posso me ausentar da assistência. Porém, se toda hora você gerar esse conflito em relação à sua hierarquia, tá? De você não querer prestar assistência para aquele paciente por condição circunstancial dele, quer dizer que você, muitas das vezes, está agindo fora da conformidade da sua profissão. Então, tome cuidado. Se o profissional começar a gerar conflito, possivelmente ele vai ser um profissional que vai ser diferenciado, infelizmente, de forma negativa. Então, tomem cuidado com essa questão. Controle emocional, ele é muito avaliado no seu dia a dia, na sua integração. Se eu deixar você com um paciente e dentro daquela geração de problemas, você saber se sair, resolver os problemas do paciente, ótimo, olha, eu estou conseguindo atender as necessidades dele. A gente sabe que o paciente ele pode muitas das vezes estar estressado, muitas das vezes pode estar agitado, muitas das vezes ele pode estar com o emocional abalado. Então, como eu vou fazer para trazer ele para próximo e não excluir ele mais, do que a limitação da hospitalização já está fazendo? Então, tomem cuidado com essa questão. Eu tenho que trazer para perto de mim, eu tenho que fazer ele entender que ele é importante para mim, fazer ele entender que a assistência que eu estou prestando para ele é importante e, consequentemente, ele vai nos valorizar como profissional. E não fazer exclusão de paciente por circunstância ou militância própria.